Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vem pra falar sobre uma das séries que eu mais estava aguardando esse ano, que é a segunda temporada de 13 Reasons Why. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu sempre compartilho todos os eventos que eu vou, todas as coisas que eu faço, inclusive o dia que eu entrevistei o elenco de 13 Reasons Why. O card vai estar aqui em cima pra vocês verem a entrevista. E vamos falar um pouquinho dessa temporada. Antes de começar o vídeo, eu queria dar aquele aviso amigo, né? Se você é uma pessoa que passa por problemas de ansiedade, de depressão, já teve pensamentos suicidas, tome muito cuidado, não só com essa série, mas com qualquer vídeo, qualquer texto relacionado à série, porque são criações que vão ter provavelmente gatilhos, que podem ter gatilhos que vão ativar qualquer lembrança, qualquer pensamento na cabeça de vocês. E a saúde de vocês tem que vir sim em primeiro lugar sempre, não importa se é a série da moda, não importa se todo mundo tá falando sobre isso, você tem que se cuidar em primeiro lugar. E se você tá passando por qualquer problema, eu vou deixar aqui embaixo, né, o contato do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o nosso centro de atendimento 24 horas para pessoas que passam por problemas desse tipo. Então, cuidem de vocês mesmos, tá bom? Tenham muito cuidado com a saúde de vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why com spoilers. Eu decidi fazer com spoilers porque é a única forma de eu conseguir me aprofundar mais nos problemas que eu tive com essa temporada e também nas coisas que eu achei boa. Então se você ainda não assistiu a temporada e se você não gosta de spoilers, pare aqui o vídeo e vai assistir a temporada, vai assistir algum dos outros vídeos do canal que não tem spoiler, tá bom? Então primeiro de tudo eu queria falar sobre a temporada de uma forma geral. Eu fui a pessoa que mais bateu o pé durante a primeira temporada porque eu defendi muito ela. Eu acho que é uma temporada muito boa e eu acho que é uma série que precisava ser feita, é uma série que precisava ser vista por algumas pessoas, é uma série que tinha uma mensagem muito importante pra passar. Houve uma polêmica muito grande se deveria ou não, né, ter uma segunda temporada. Eu falei um pouquinho dessa polêmica lá na minha reação sobre o trailer, né, da segunda temporada, que eu fui a favor dessa temporada, eu queria ver essa temporada, porque é uma série que eu gosto muito e é uma série que trata de assuntos muito relevantes para nossa sociedade de hoje em dia e principalmente para os adolescentes. Então eu acho que é uma série que muitas outras séries gostariam de ser, mas talvez não tenham tido a coragem de falar tão abertamente sobre algumas questões que são tão sensíveis, né? Tanto suicídio, quanto drogas, quanto estupro, né? Um monte de coisa que eu acho que é extremamente relevante e que às vezes as séries dão uma pincelada nesses aspectos, nesses assuntos, mas elas acabam não se aprofundando muito nisso. E 13 Reasons Why é uma série que veio exatamente para se aprofundar nesses pontos. Dito isso, vamos falar de segunda temporada, né? Eu estava muito ansiosa pra segunda temporada, porque eu acho que uma das coisas que eu mais senti falta na primeira temporada era poder ver um pouco mais do ponto de vista dos outros personagens em relação a tudo que tinha acontecido. É claro que eu não queria ver novamente os acontecimentos da primeira temporada pelos olhos de outros personagens, porque isso seria meio improdutivo, né? A gente já viu tudo que aconteceu, mas eu gostaria de ver, assim, por que as coisas não foram daquele jeito, ou às vezes esses personagens estariam passando por situações diferentes das que a gente imaginava naquela situação e por isso eles agiram daquela forma. Enfim, né? Eu queria que a série se aprofundasse mais nesses outros personagens que ela criou. Eu acho que na segunda temporada a gente tinha um leque imenso de personagens que seria interessante ter a história desses personagens contada, né? Pelo menos de alguns deles, muitos tinham potencial. Muitos a gente teve ali um começo da história na primeira temporada, né? Tanto sendo a Jessica, o Justin, o Tyler, acho que até o próprio Clay, o Tony, né? Então algumas coisas foram exploradas, mas eu queria que isso fosse mais aprofundado. E no final aconteceu o que com a segunda temporada? A gente acabou ficando com uma história extremamente repetitiva em determinados aspectos. Tudo aquilo que eu tinha imaginado que pudesse ser explorado, algumas dessas coisas foram exploradas e algumas não foram, mas eu sinto que na segunda temporada o clima da série mudou e a gente começou a passar de um drama que era muito importante e muito relevante para um drama mais adolescente mesmo, um pouco mais de cuidado para falar de determinados assuntos e não necessariamente um cuidado bom, sabe? Um cuidado tipo, a gente não sabe quem pode atingir com isso, mas um cuidado tipo, acho que a gente perdeu a coragem de falar sobre determinadas coisas e de realmente bater de frente com o que a gente sempre vê sendo dito na mídia, né? Então eu sinto que essa temporada, ela é muito menos corajosa do que a primeira em diversos aspectos. Eu acho que de uma forma geral ela é extremamente confusa, tem momentos onde ela é muito boa e ela tem momentos onde ela é muito ruim.
acontecem coisas que você fala, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo nessa série, e aí em seguida eles fazem uma coisa sensacional. Então ela é muito instável, né? Tem momentos que ela é boa e tem momentos que ela é ruim. E eu acho que o pior de tudo é que ela é muito, muito longa. Não tinha necessidade da gente ter 13 episódios. Eu acho que já na primeira temporada a gente não tinha essa necessidade. Isso foi uma coisa que incomodou bastante muita gente, né? Que era essa obrigação de ter 13 episódios. E eu acho que a segunda temporada continuou dessa forma. Não tem por que ter 13 episódios. Eu acho que até o 7º episódio, do primeiro ao 7º episódio, todos os acontecimentos relevantes poderiam ter sido resumidos em 2 episódios, 3 episódios no máximo, né? Isso deixa a gente com o episódio 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então a gente ficaria numa média de 8 a 9 episódios, né? Que eu acho que seria muito mais ok e muito menos expandida, né? Como essa temporada. Parece que eles tentaram aumentar algumas coisas só pra dar 13 episódios, né? Além disso, isso é uma coisa que eu tenho visto como um problema nas séries da Netflix principalmente, é que eles não têm essa obrigação de soltar um episódio por semana e muitas vezes os episódios eles não funcionam tão bem sozinhos. Isso é uma coisa que me incomoda, porque lógico, a gente tem um arco central dentro da série, mas a gente não tem uma coisa que vá te deixando interessado naquele episódio. Então a série ela realmente só engata a partir dali do 5º episódio, basicamente. Então você se vê assistindo meio que por assistir, sabe? Por outro lado, uma coisa que eu gostei na montagem da temporada em si foram as narrações dos personagens por trás de cada episódio. Então, basicamente, cada episódio é um personagem que tá depondo, né, no tribunal, e aí ele vai narrando, e aí isso vai se conectando com os acontecimentos daquele episódio. Apesar disso ser uma tática extremamente clichê, é uma coisa que eu achei bastante interessante, né, pra eles carregarem a temporada, mas que também poderia ter sido diminuída aí bastante. Eu gostaria que, além de terem mostrado o tribunal da Hannah, né, ali o julgamento da mãe dela contra a escola, eu gostaria que eles tivessem já adicionado uma outra storyline por trás que fosse se desenvolvendo junto. Porque no final do dia a gente sentiu como se a gente estivesse assistindo exatamente a mesma série que a gente assistiu na primeira temporada, e isso não rolou muito bem, sabe? Então vamos falar de personagem. Bom, eu acho que o primeiro personagem que é interessante discutir é o Clay. O Clay, teoricamente, ele é o nosso personagem principal, e já na primeira temporada ele me incomodou bastante com algumas atitudes que ele tinha, mas eu acho que a princípio eles queriam mostrar realmente que existem algumas pessoas que lidam com essas coisas de formas diferentes. Então o Clay era um personagem que via a Hannah como uma pessoa perfeita, e toda vez que alguém apontava uma falha nela, ele ficava transtornado, né, pra dizer o mínimo. E nessa temporada isso aconteceu muito mais vezes, e eu achei isso extremamente problemático e extremamente desnecessário pro desenvolvimento dessa temporada. Eu acho que o Clay poderia ter tido um papel menor nessa temporada e não aparecido tanto com essas questões dele e tal. Eu entendo que por um lado isso é importante, porque o Clay ele tá ali lidando com a morte da Hannah, mas ele tem uma mania insuportável de querer fazer que os problemas de todo mundo se tornem os problemas dele. Ele quer estar no centro de tudo o tempo inteiro. Então a gente tem ele oscilando entre esse eu não ligo pra mais nada e um tipo, vou resolver tudo e salvar o dia. E isso me incomoda muito, porque ele definitivamente não faz o tipo heróico, e eu acho que não combina com ele, e eu realmente não gostei desse desenvolvimento de personagem. Em contrapartida, a gente tem ele alucinando com a Hannah, né? Eu entendo que era uma necessidade de ter a Katherine Langford de volta na série, porque ela é incrível, ela é a alma da primeira temporada, mas eu não sei se essa foi a melhor solução. Eu acho que talvez eles tenham usado demais esse artifício. Em determinado momento começou a ficar só tosco e meio sem sentido, porque ela tava lá só fazendo uns comentários aleatórios e não adicionava nada. E aí no final da temporada a gente entende que tinha um papel mais importante, até pela questão da superação do Clay de tudo que aconteceu, mas em algumas partes eu acho que funciona, em algumas partes eu acho que não funciona. E além disso, a gente tem a namorada do Clay, né, que é a Sky, que a gente viu ele junto com ela no final da outra temporada, dirigindo em direção ao pôr do sol. E aí nessa temporada a gente tem uma personagem que não serve para nada. A gente vê o Clay caindo nos mesmos padrões de sempre, ele virando um completo maluco porque ele quer tentar salvar a Sky, já que ele não conseguiu salvar a Hannah. E basicamente a gente tem essa personagem para mostrar que o Clay não superou a Hannah mesmo depois dela estar morta, que ele ainda ama ela, ainda tá apaixonado por ela. E pra mim, cara, isso é um desperdício de uma personagem feminina que tinha um potencial de ter um desenvolvimento melhor, até pelas
pelos problemas que ela tem, né, por ela ter lá o transtorno de bipolaridade e tal. Não rolou pra mim, eu acho que era melhor nem ter a personagem, ou então ter a personagem e desenvolver a fundo os problemas dela. No final das contas, ela ficou sendo uma personagem secundária do secundário, apareceu em 2 episódios mais ou menos e não adicionou muita coisa, sabe? Ela adiciona uma lição de vida pro Clay, mas gente, de novo, a série não deveria ser sobre o Clay, entendeu? A série deveria ser sobre a Hannah e na segunda temporada deveria ser sobre a Jessica e não sobre o Clay. Não gostei realmente, acho que a Sky é uma personagem muito mal aproveitada e que nem deveria ter tido. Como eu já falei de Clay, Hannah e Sky, e eu já mencionei que eu achava que essa temporada deveria ser da Jessica e do Justin, eu vou falar um pouco desse nosso casal maravilhoso, que pra mim é um dos pontos mais altos da série, se não o mais alto. Pra mim a temporada poderia ter sido só os dois tranquilamente, assim, sem o menor problema. A Alicia e o Brandon, eles estão entregando uma atuação realmente fantástica. A Alicia, principalmente, que menina, cara, ela é incrível mesmo, ela se destaca demais. E a história dela e a história junto com o Justin, eu acho que é a história que mais me afetou. Eu acho que principalmente na primeira cena do 13º episódio, que é a cena onde a Jessica tá falando com o tribunal em relação ao Bryce, eles fazem uma sequência da Jessica falando ali sobre o que o estupro mudou na vida dela, né, como isso afetou ela, e a gente tem flashes de diversas outras mulheres, de basicamente todas as mulheres da série, contando também das histórias que aconteceram com ela. Eu acho que essa cena é muito poderosa, é uma das cenas mais poderosas da série inteira. É uma cena que é simples, mas é uma cena que pega fundo. Eu chorei que nem criança nessa cena, chorei muito. É uma cena incrível, é uma cena que diz tudo o que tem que ser dito de uma forma inteligente, que é tipo, a Jessica, ela tá ali contando a história dela e ao mesmo tempo ela tá contando a história de tantas outras mulheres que passaram pela mesma coisa que ela passou, mas que ficaram quietas, que foram silenciadas, que morreram. Eu acho que é uma cena muito poderosa, é uma cena que me emocionou muito, tô emocionada agora de lembrar da cena. Durante a temporada inteira ela entrega atuações sensacionais, fantásticas. A história dela é incrível, como ela supera esse medo, como ela convive vendo o estuprador dela todos os dias, como ela lida vendo uma outra menina que tá sujeita a passar pela mesma coisa que ela passou, e essa menina tá contra ela, essa menina não acredita nela, ela acredita no cara. Ela é uma personagem que teve um crescimento imenso nessa série, imenso, de pequenas superações, de mostrar como as coisas mudam depois que você passa por um trauma como esse. Simplesmente fantástico, eu não tenho palavras. E o Justin, eu acho que ele foi um ótimo coadjuvante pra essa história, não só por ele ser o namorado da Jessica, mas também por ele ser o melhor amigo do Bryce, e como tudo isso afetaria ele, e como ele foi de uma pessoa que não aceitava o que tinha acontecido pra uma pessoa que se sentia 100% culpado pelo que aconteceu, que foi parar nas ruas, começou a usar drogas, que foi pro mau caminho e que volta pra ter uma redenção muito interessante no passar da série. Ele cria uma relação de amizade com o Clay, que eu acho incrível, eu acho sensacional a amizade deles, mais pelo lado do Justin do que pelo lado do Clay, mas eu acho super natural a forma com que a amizade deles acontece. Ele tem um desenvolvimento sensacional, assim, realmente muito bom. Ele trabalha essa questão do vício, das drogas, de tentar ficar sóbrio, de tentar fazer a coisa certa. Ele se sacrifica, né, pra poder denunciar o Bryce, então ele vai contar o que aconteceu e ele vai ser preso por conta disso, então ele realmente é um personagem que cresceu demais. Eu só tiraria a parte final, né? No final a gente vê ele se drogando de novo depois de tudo que aconteceu. Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso depois dessa super transformação que o personagem teve, desse caminho todo que ele passou. Eu acho que se eles gostariam de continuar lidando com essa questão do vício, né, da heroína e tal, caso haja, recaída poderia acontecer na 3ª temporada, eu achei desnecessário. Mas fora isso, o arco dos dois personagens é impecável, é perfeito, é muito bom, é uma das melhores coisas da temporada. Se a temporada fosse só os dois, seria realmente perfeito. Agora, vamos continuar falando, né, desse núcleo aí, que tem também o Bryce, que é o estuprador, e a Chloe, que é a nova namorada do Bryce. E como eu falei, é uma personagem interessantíssima, por ela mudar de lado muitas vezes durante a série, e no final ela acabar ficando do lado do Bryce. Eu acho que isso é interessante, porque é uma coisa que realmente acontece. Você acha que mulheres, elas vão sempre estar do lado das mulheres, principalmente numa situação como essa, mas não é sempre assim. Então eu acho que a Chloe traz uma nova perspectiva, né, da forma com que as pessoas lidam com isso, e mesmo depois
que ela descobre que ela também foi estuprada pelo Bryce, ela decide continuar do lado dele. Eu acho que ela tem algumas coisas ainda pra serem desenvolvidas, caso haja uma terceira temporada também. Acho que ela seria uma personagem interessantíssima pra ser explorada. O Bryce, como sempre, ele é um personagem ótimo. Ele é uma pessoa que você assiste, você sente raiva, ódio assim profundo. Ele tá muito bem na temporada, ele tá muito bem. Ele não brilha tanto, porque eu acho que ele não tem tantos momentos, né? Ele tá sempre ali rodeando todo mundo, apesar dele não aparecer tanto. Mas nos episódios finais, quando ele começa a depor, ele realmente é o típico garoto branco, rico, que consegue manipular todo mundo, né? Que consegue fazer todo mundo gostar dele, independente da situação. E eu acho que o fato dele não ter sido preso é uma lição pra gente levar, né? Porque também é uma coisa que a gente já viu milhões e milhões de vezes na vida real. O cara ter os privilégios e o juiz falar, eu não quero prejudicar mais a vida dele, sem pensar, sem entender que a pessoa que foi estuprada, ela foi prejudicada pro resto da vida. Aquilo lá não tem volta, né? Ele não quer acabar com um futuro, sem perceber que ele já acabou com tantos outros futuros por permitir que uma pessoa como essa saia livre. O Bryce não me parece o tipo de personagem que vai aprender a sua lição. Então provavelmente Bryce é um potencial estuprador pra sempre, né? Ele vai continuar fazendo diversas coisas ruins com muitas mulheres por muito tempo. E isso é porque o juiz falhou em conseguir trazer uma punição decente pra esse personagem. Infelizmente isso é muito comum na vida real, então eu achei um final digno. Por mais que eu quisesse ver o Bryce tendo o que ele merece, eu acho que esse final foi extremamente poderoso também, partiu meu coração assim em milhões de pedaços, mas dá pra ver que só da Jessica ter ido lá e contado a história dela e tido coragem, isso já foi um passo importantíssimo pra recuperação dela. Então eu acho que realmente foi uma escolha certeira no desenvolvimento de todos esses personagens e de toda essa história. Então realmente esse arco pra mim ele foi trabalhado muito bem. Ele poderia ter sido trabalhado mais no começo da temporada, mas enfim. Outro personagem que se destacou bastante pra mim foi o Zack. Ele é um dos jogadores que vai lentamente mudando de lado durante a temporada. Isso é extremamente interessante. Eu acho que ele é um personagem muito bem trabalhado. A gente vai vendo as questões que ele tá passando. E eu acho que no episódio que é dedicado a ele, é um episódio muito bom. A gente entende a família dele, todos os problemas que ele passa. E a gente descobre que ele teve uma relação muito maior, né, com a Hannah do que a gente imaginava. E isso também é interessante. Mas ver ele se rebelando e ver ele entendendo esses privilégios que os jogadores de futebol têm e se sentindo revoltado com isso a ponto de querer apoiar todas as outras pessoas. Eu acho que ele tem um desenvolvimento incrível, eu acho que ele é um personagem incrível, é um personagem que dá pra você gostar, que foi bem desenvolvido e que também eu gostaria de ver mais sobre ele, porque eu acho que ele é um personagem com muitas camadas. Falando de Zack, né, então não tem como a gente falar de Alex, eles basicamente foram a nossa dupla da temporada, né? Eles estavam sempre juntos, o Zack sempre ajudando o Alex, ali um pedaço porque ele se sentia culpado por tudo que aconteceu, por não ter sido capaz de salvar a Hannah, né? Independente de tudo. E também por exatamente estar mudando de lado, né? Então a gente vê o Zack em conflitos de andar com o Bryce, de andar com o Alex, a gente vê como isso incomoda o Alex. O Alex, então, é um personagem que tentou se matar no final da primeira temporada, que não conseguiu se matar e voltou nessa temporada com alguns problemas, ele não consegue andar direito, um dos lados do corpo dele não se mexe direito, mas ele tá ali tentando passar por uma recuperação, por uma fisioterapia. O Zack é a pessoa que tá fazendo a fisioterapia com ele, tá ajudando ele. Eu acho que isso é muito legal pra criar esse laço entre esses personagens, mas eu sinto que essa história foi simplesmente jogada no meio da temporada, esqueceram totalmente disso e deixaram pra lá. Além disso, o Alex tem um plot que é mais importante, que é esse negócio dele ter esquecido. Isso pra mim foi uma escolha de roteiro muito fraca, pra tentar colocar um misterinho ali, tipo, o que será que é o que o Alex não lembra, não sei o que. E no final, o que ele não lembra, que é em relação ao Montgomery ter visto o Bryce estuprando a Hannah, isso não volta, isso não é importante, isso acaba ficando de lado mesmo, tipo, beleza. Então todo esse plot desse personagem, todo esse tempo que a gente gastou com ele tentando lembrar, sofrendo, preciso lembrar, não sei o que, achei completamente desnecessário. Eu acho que algumas coisas relacionadas a ele foram interessantes, a relação dele com a Jessica, inclusive, mas de uma forma geral ele é um personagem que eu não gostei. Isso vale também pro Tony. Se por um lado eu gosto da amizade dele com a Olivia Baker, que é a mãe da Hannah, por outro, o resto da história dele é completamente sem graça. Eles criam um mistério que no final é uma coisa
bem mais ou menos. Entre outros personagens, a gente tem a Courtney. Ela poderia ter tido um desenvolvimento interessante. Ela não tem, ela é completamente esquecida. O Mr. Porter é um personagem que teve a sua redenção. Eu acho que foi interessante. Eu acho que é interessante a forma com que ele lida com os problemas, né? Ele aponta que o Tyler seria uma criança com que eles deveriam se preocupar, que é uma criança em estado crítico, e a escola, mais uma vez, é negligente em relação a isso. Então ele é um personagem que tem um desenvolvimento ok, ele foi relativamente importante pro tribunal, né, pra Hannah, mas é um personagem que fica meio ali naquela. O Ryan também totalmente esquecido, o episódio dele é interessante, mas poderia ter passado sem. A gente ainda tem a Sherry, o Marcus e a Nina. Então, a Sherry e o Marcus faziam parte das fitas e os dois fizeram parte do plot geral de alguma forma, mas também a gente não se aprofundou tanto na história deles. Acho que o Marcus era um personagem que tinha muito potencial por ele ter essa questão do pai dele ser político e dele ser negro e tal, e disso sempre ser o problema, principalmente quando ele estaria indo contra um garoto branco e rico. Então eu acho que isso poderia ter sido melhor desenvolvido, essa treta dele com o Bryce. E a Sherry, ela também aparece ali em momentos, ela ajuda a solucionar alguns mistérios, mas é uma personagem meio X, mas ela também já era meio X na primeira temporada. E por fim a gente tem a Nina, que é a pessoa que consegue chegar mais próxima da Jessica, que divide a experiência com ela. Eu acho que esse plot foi muito interessante, em alguns momentos ele ficou um pouco perdido ali, mas a Jessica ter encontrado esse grupo de apoio foi muito legal, e foi muito legal ver uma outra menina que tinha passado por isso tá lá e ajudar a Jessica a superar muitas coisas nesse momento inicial onde tudo era muito mais complicado. E por fim, o último personagem, porque o vídeo já tá gigante, é o Tyler. Muito se especulou sobre ele fazer uma chacina na escola, né? Tanto que esse teoricamente seria o tema dessa temporada. E no final o Tyler, ele passa a temporada inteira meio surgindo e desaparecendo, fazendo umas coisas meio de canto ali, e aí pro último episódio a gente tem uma cena extremamente violenta dele sendo violentado no banheiro, e aí ele resolve fazer uma chacina no baile da escola. Eu acho que se essa personalidade do Tyler tivesse sido melhor desenvolvida durante a temporada, teria sido melhor. Eu acho que essa violência muito grande que teve com ele nesse último episódio poderia ter sido melhor trabalhada durante a temporada inteira. Talvez se esse episódio tivesse acontecido mais no começo da temporada, isso poderia ter se tornado um tópico a ser discutido, né? É claro que existe uma construção de personagem dele com o amigo dele, que é o Cyrus, e deles entendendo que eles podem se vingar. E o tempo inteiro na temporada eles ficam fazendo coisas relativamente inofensivas para as pessoas, né? Mas eu sinto que esse personagem tinha um potencial que foi completamente desperdiçado, e pra mim a cena dele chegando no baile com as armas e tal foi uma piada. O Clay ir lá e querer pagar de heróizinho e impedir o cara, tava com uma metralhadora automática, e você vai falar pra mim que o moleque de 17 anos vai chegar e vai conseguir falar 500 milhões de coisas e conseguir tirar da cabeça de um menino que já tava mais do limite de que isso não era legal e ir pra ele embora? Ah, gente, não, né? Eu acho que eles falharam nesse plot. Eu acho que talvez esse plot poderia ter sido desenvolvido melhor com a temporada inteira. É claro que eles têm vontade de deixar um gancho aí pra terceira temporada, que se, né, existe um Deus, não vai ter terceira temporada. Depois dessa, não tem condição de ter terceira temporada. A série virou um drama adolescente besta, entendeu? E não me levem a mal, eu amo o drama adolescente, vocês sabem, mas eu acho que se é uma série que quer falar de assuntos relevantes, quer ser importante, ela não pode se deixar levar por essa novelinha. Infelizmente foi o que aconteceu nessa temporada. E o Tyler, ele é mais uma prova disso, ele é um personagem que tinha muito potencial. Essa questão da chacina, eles precisavam ter muita coragem, e eu acho que no final eles não tiveram essa coragem de mostrar essa chacina. É lógico que é um tema ainda mais delicado, talvez, do que suicídio, mas eles colocaram lá e deixaram super corrida essa situação. É nos últimos 15 minutos do episódio que acontece isso. Eu acho que no final o saldo da temporada é mais negativo do que positivo. Eu acho que as coisas boas, elas infelizmente não superam as coisas ruins, e isso é muito triste, porque era uma das séries que eu mais gostava, era uma das coisas que eu mais estava ansiosa, era ver essa segunda temporada, e realmente me desapontei. Eu acho que a partir do 8 até o 13, os episódios são muito fortes, muito poderosos em muitos momentos, mas tem aquela história por trás que é meio boba, sabe? Então, enfim, gente, acho que essa foi a minha crítica da temporada, foi gigante, mas eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco de
cada um dos tópicos, né, que eu acho que era importante discutir. Mais uma vez, se vocês têm problemas, querem conversar com alguém, não se esqueçam aqui, ó, o contato do CVV de novo, pra vocês verem aqui na tela. Vou deixar na descrição aqui também. Procurem ajuda. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que não seja mais uma decepção. Um beijo.